Um homem a cavalo, envolto em um manto com capuz, cavalga pelas estradas enlameadas até uma pequena aldeia. Ele desmonta diante de quadros de avisos, onde cartazes anunciam desaparecimento e horrores sobrenaturais. Os aldeões se trancam em suas casas porque sabem quem ele é. Ele é um bruxo, um caçador de monstros, e seu nome é Geralt de Rivia. Fala players, hoje eu quis fazer um vídeo diferente contando a história de Geralt de Rivia, o Lobo Branco, de The Witcher. Cara, se vocês curtirem vídeo assim, não esquecem de comentar para eu saber e continuar trazendo esse tipo de conteúdo também. Então galera, sem mais delongas, bora pro vídeo. Geralt nasceu por volta do ano de 1173, filho do guerreiro Core e da feiticeira Vicena. Seu pai, um aventureiro errante, nunca esteve presente. Sua mãe, uma curandeira e druida, acabou deixando ele da criança às portas de Kaer Morhen, a fortaleza dos bruxos da Escola do Lobo. Ali, Geralt foi acolhido por Vicemir, o mais antigo e experiente dos bruxos, que se tornou logo uma figura paterna para ele. Foi em Kaer Morhen que começou seu treinamento, tanto físico quanto mental. Desde cedo, o jovem aprendeu esgrima, sobrevivência, alquimia, história natural e o conhecimento das criaturas que um dia caçaria. Mas a etapa mais cruel ainda está por vir, o teste das ervas. Esse ritual consistia na ingestão de agentes mutagênicos, ervas e fórmulas de alquimia que transformavam o corpo humano. Apenas 1 em cada 10 crianças poderia sobreviver. Geralt sobreviveu. Mais do que isso, demonstrou tanta resistência que foi submetido a mutações adicionais, ainda mais perigosas. O processo alterou para sempre sua aparência. Seus cabelos ficaram brancos como a neve, marco que lhe renderia o apelido de Lobo Branco. Essas mudanças também lhe deram reflexos ainda mais rápidos, sentidos aguçados e uma força que ultrapassava a dos demais bruxos. Ao final do seu treinamento, Geralt foi o único sobrevivente da sua turma. Mas em Kaer Morhen, os jovens não aprendiam apenas a lutar. Também estudavam folclore, superstição, anatomia, propriedades de ervas e a fabricação de poções e óleos, tudo que pudesse ajudá-los contra os monstros. Quando chegou a hora de sair pelo mundo, cada bruxo precisava adotar um nome e uma origem, para ganhar credibilidade entre os humanos. Geralt inicialmente escolheu um título longo e rebuscado, mas foi consumido por Vicemir a simplificá-lo. Assim nasceu o nome que atravessaria séculos, Geralt de Rivia. Não porque tivesse nascido em Rivia, mas porque nesse mundo nomes e histórias ajudam a inspirar confiança. Foi desse modo que começou a jornada daquele que seria conhecido como o mais famoso de todos os bruxos. Após concluir seu treinamento em Kaer Morhen, Geralt partiu para o mundo em busca de contratos. Jovem, mas já marcado pelas mutações, acreditava que poderia encontrar um equilíbrio, sobreviver como caçador de monstros e ao mesmo tempo ajudar os inocentes. Uma de suas primeiras paradas foi a cidade de Blaviken. Lá, Geralt esperava apenas cumprir um contrato contra uma criatura perigosa. Mas o destino tinha outros planos. Em Blaviken, o bruxo encontrou-se no meio de uma disputa mortal entre o mago Stregobor e a princesa Henfrey. Henfrey havia sido deserdada e carregava consigo um passado de sofrimento. Nascida durante um eclipse, era considerada por Stregobor um filho do Sol Negro, amaldiçoada pela natureza, destinada à crueldade. Ele tentou persegui-la e eliminá-la, mas Henfrey sobreviveu e jurou vingança. Quando Geralt chegou à cidade, Henfrey e seu bando estavam prontos para matar Stregobor, e se necessário massacrariam inocentes para atingir seu objetivo. O bruxo tentou evitar o confronto, tentou convencer a princesa a desistir, mas as negociações falharam, e Geralt foi forçado a escolher entre 2 males. Na praça central de Blaviken, em meio à feira lotada de camponeses, Geralt desembainhou sua espada, e o que seguiu foi rápido, brutal e sangrento. O bruxo derrotou Henfrey e matou seus homens, impedindo que a população fosse massacrada. Mas para os aldeões que assistiam à cena, não havia diferença. Eles não viram um salvador, e sim um mutante que derramava sangue humano em plena luz do dia. Expulso da cidade, Geralt recebeu um título que jamais conseguiria apagar: o Carniceiro de Blaviken. Para o povo, ele se tornou um assassino. Para os bardos, um anti-herói. E para Geralt, apenas mais uma prova de que o mundo jamais enxergaria a diferença entre ele e os monstros que ele caçava. Apesar da fama de mutante frio e impiedoso, Geralt nunca esteve completamente sozinho. Em suas viagens, conheceu um homem que se tornaria um dos amigos mais improváveis e ao mesmo tempo mais importantes da sua vida: o bardo Jaskier, Visconde de Leadenhall, mais conhecido em todo o continente simplesmente como Jaskier. Era tudo o que Geralt não era: alegre, falastrão, vaidoso e apaixonado pelos prazeres da vida. A amizade começou de forma casual, mas logo se tornou inseparável. Nos jogos, também ele é conhecido como Dandelion.
Então eu vou, galera, começando a usar Dandelion porque eu prefiro. Dandelion acompanhava Geralt em suas jornadas e, em troca, o bruxo o salvava constantemente de maridos traídos, de confusões em tavernas e até de monstros. Foi graças a Dandelion que as histórias de Geralt se espalharam pelo continente. Suas baladas, muitas vezes exageradas, transformaram o Lobo Branco em uma lenda viva. Metade verdade e metade canção. Mas se Dandelion representava a amizade e a leveza em sua vida, havia outra pessoa que trairia a paixão e o conflito. Yennefer de Wengerberg. Yennefer era uma das feiticeiras mais poderosas de seu tempo. Inteligente, ambiciosa e de temperamento feroz. Seu primeiro encontro com Geralt aconteceu quando ela tentava aprisionar um gênio, um espírito mágico capaz de conceder desejo. O destino. O destino, em um pedido feito ao acaso, uniu suas vidas para sempre. A relação entre Geralt e Yennefer nunca foi simples. Muito pelo contrário, foi marcado pelos altos e baixos, separações e reencontros, amor e ódio. Mas, apesar de todas as brigas e da distância, havia algo entre eles que jamais poderia ser apagado. Para Geralt, Yennefer era mais do que uma amante. Ela era a única capaz de atravessar suas barreiras e de revelar a parte de si que o bruxo escondia até de si mesmo. Entre tavernas cheias de músicas com Dandelion e as noites intensas ao lado de Yennefer, o Lobo Branco descobria que até mesmo um bruxo, um mutante criado para matar, ainda podia sentir amizade, lealdade e amor. O destino de Geralt mudaria para sempre durante um banquete no reino de Cintra. Naquele dia, ele salvou a vida de um cavaleiro amaldiçoado chamado Dany, que escondia sua face sob uma armadura, condenado a viver como um monstro até meia-noite de cada dia. Dany estava apaixonada pela princesa Paveda, filha da rainha Calanthe. Quando a maldição de Dany foi revelada, a rainha ordenou sua morte, mas Geralt interveio, protegendo diante de toda a corte. Em sinal de gratidão, Dany ofereceu ao bruxo o cumprimento de uma antiga tradição, a Lei da Surpresa. Segundo esse costume, quem é salvo deve entregar ao salvador algo que ainda não sabe possuir. E foi assim que o destino selou a ligação entre Geralt e a filha ainda não nascida de Pavetta e Dany, Cirilla Fiona Ellen Rhiannon. Anos mais tarde, o Império de Nilfgaard invadiria Cintra, o reino cairia em chamas e a pequena princesa ficaria órfã, marcada pelo trauma de guerra. Foi nesse momento que Geralt aceitou de fato o chamado de destino. Ele escolheu Ciri como sua filha adotiva, levando para Kaer Morhen, onde passou a treiná-la nas artes dos bruxos. Mas Ciri não era uma criança comum. Ela carregava em suas veias o sangue ancestral, herança de uma linhagem antiga ligada às profecias. Essas profecias falavam do Frio Branco, uma catástrofe que um dia consumiria o mundo, e diziam que o sangue de Ciri teria o poder de salvar ou de condenar toda a humanidade. Por isso, Ciri passou a ser perseguida por reis do norte, pelo Império de Nilfgaard e até pelos Elfos. Cada facção queria usá-la para cumprir seus próprios objetivos, mas para Geralt nada disso importava. Ele não via nela uma arma, nem uma profecia, nem uma peça política. Para ele, Ciri era simplesmente sua filha. E ao lado de Yennefer, ele jurou protegê-la a qualquer custo, mesmo que para isso tivesse que enfrentar reis, feiticeiros, monstros e até o próprio destino. Por toda a vida, Geralt declarou sua neutralidade. Rejeitava bandeiras, reis e exércitos. Seu único propósito era proteger Ciri, Yennefer e os amigos que conquistara ao longo do caminho. Mas, mesmo um bruxo que não pode escapar do destino, anos depois Geralt se encontrou na cidade de Rivia, onde tensões entre humanos e não humanos estavam prestes a explodir. Bastou uma briga em uma feira para desencadear um confronto violento. Centenas de anões, elfos e tríades foram massacrados por uma multidão enfurecida. O Lobo Branco não conseguiu ficar de braços cruzados, e, empunhando sua espada, entrou nas ruas para defender seus companheiros, lutou com todas as forças, derrubando dezenas de atacantes. Mas diante da fúria da multidão, mesmo um bruxo não pode resistir. Ferido mortalmente, Geralt caiu em mãos ao ocaso. Fala galera, então essa foi a história do Geraldão. Se vocês curtiram, não deixe de dar aquele like, comentar no canal e se inscrever para ver mais vídeos como esse. E logo nós vamos ter mais episódios aí da nossa campanha de CLC, que eu tô vendo, a galera tá me cobrando, mas fiquem tranquilos, é porque a gente realmente tá editando e acaba demorando mais. Mas fiquem atentos aí que logo temos mais novidades. E se você é completamente novo no canal e não sabe do que eu tô falando, dá uma pesquisada aí, que se você ver, você vai se apaixonar pelas nossas campanhas de D&D, nós fazemos com muito carinho. Então é isso galera, até a próxima e tamo junto!